Valeu, Ricardo. Então é isso, gente. Olha, conversando com a professora Rimena hoje não vai poder receber vocês porque ela está com problema de saúde, então ela não vai poder participar, tá? Mas ela pediu para eu avisar para vocês que assim que ela puder, ela entra de novo no ar, tá? Bom, hoje a gente vai trabalhar com as nuvens de palavras, né? A gente vai ser assim o nosso grand finale, a nossa visualização assim vai ser um resumo de tudo que a gente aprendeu nas 3 primeiras aulas, né? E eu vou mostrar um pouquinho das outras possibilidades de uso, né, do Python para essa parte mais visual, que é a parte final, que era a parte mais importante. Então a gente precisou dessas 3 primeiras aulas para dar os fundamentos para que vocês pudessem chegar nessa última aula, né? Para que vocês pudessem aprender sobre a parte gráfica, sobre como que você faz essa visualização de dados utilizando o Python, tá? Bom, eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar. Ok. Pronto. Então, gente, foi o que eu falei. A gente vai começar a trabalhar com a parte de nuvem de palavras, né? Então, o recurso de nuvem de palavras é um recurso muito utilizado justamente para que você tenha uma visão inicial, né, dos textos que você precisa trabalhar. Ou seja, ele em si não é um método de pesquisa final, né, e que vai te dar, vamos dizer assim, uma análise completa daquele texto, não vai te dar uma visão, vamos dizer assim, quantitativa ou até mesmo qualitativa sobre aquele texto, sobre os textos que você está buscando. Mas ele te dá pistas, né? O interessante da nuvem de palavras é que ele te dá uma visão inicial rápida do que se refere àquele texto, do que você pode encontrar naquele texto, né? Então tem não sei se vocês sabem, né, que os primeiros pesquisadores que utilizaram uma nuvem de palavras dentro do meio acadêmico, né? Muitas vezes o pessoal fala em nuvem de palavras como sendo um recurso profissional de jornalismo ou uma coisa assim mais comercial. Mas a primeira vez que uma nuvem de palavras foi construída foi com o Guattari junto com o Deleuze. Então, o Deleuze e o Guattari escreveram um texto e ali eles colocaram uma nuvem de palavras justamente para trabalhar com essa questão de visualização. Ou seja, foram 2 pesquisadores aí de peso, né, que apresentaram esse conceito de nuvem de palavras. E aí, a partir daí, que as pessoas começaram a se interessar por esse assunto. Enfim, e uma pergunta que você pode fazer foi justamente o que eu coloquei aqui no texto: por que eu vou precisar fazer no Python se eu tenho inúmeras ferramentas que já fazem nuvem de palavras, né? E aí a resposta é essa, porque eu posso personalizar a minha nuvem de palavras, eu posso aplicar regras e condições que a ferramenta comercial ou a ferramenta que tem na web não te dá esse recurso, né? Então, é uma forma de você, vamos dizer assim, tomar as rédeas desse ferramental de criação de nuvem de palavras e aplicar do jeito que você precisa, tá? Na sua pesquisa. Então, é isso. Como todo programa que a gente fez antes, eu gosto sempre de reforçar esse conceito, né? De assim, qualquer programa, você quer começar a fazer um programa, você sempre pensa nesse conceito principal: entrada, processamento e saída. Ou seja, qual é a minha entrada? Quais são os dados que eu preciso fornecer para o meu programa para que esse programa possa ser executado? E, por fim, qual vai ser a saída? O que eu espero que esse programa vai me dar de retorno, né? Então, em qualquer programa, gente, o programa mais especial da NASA ou do programa nosso que a gente está aprendendo, ele vai ter sempre essa mesma regra: entrada, processamento e saída. Okay? Então, a nossa entrada, no caso da nuvem de palavras, vai ser o texto, né? Vai ser o texto e vai ser determinados parâmetros que a gente
vai passar para a nuvem de palavras para que ela saia num formato X ou no formato Y, ok? Então, dependendo de como é que a gente vai fazer, de como a gente quer essa nuvem, a gente vai colocar a gente vai colocar isso como entrada. Então, mas a entrada principal, o cerne da nuvem de palavras, é justamente o texto que eu quero processar, né? Então, foi o que eu coloquei aqui. Se a gente colocar que isso também é uma outra assim, definição que eu estou sempre reforçando em todas as aulas, que é justamente isso. Assim, olha, para fazer nuvem de palavras, como é que eu faço? Eu vou explicar hoje para vocês. Mas se eu quiser fazer, por exemplo, um gráfico de barras, ou um gráfico em pizza, ou um outro tipo de gráfico que eu achei interessante na internet, como é que eu faço isso? É óbvio que eu não vou poder mostrar em 4 aulas todos os tipos de gráficos que existem, mas eu estou ensinando para vocês o mais importante, que é como buscar, como procurar isso na internet para que vocês consigam fazer por si só, tá? Bom, então o que eu fiz no caso, isso realmente foi assim quando eu comecei lá atrás a trabalhar com nuvem de palavras, deixa eu ver o que as pessoas estão fazendo, né? Então, eu abri uma janela nova, vim no Python e escrevi Python Word Cloud. Se fosse PyChart, eu podia botar aqui, por exemplo, tá vendo? Python, PyChart, o gráfico de pizza. Então, vou botar aqui, ó, gráfico de barras, ou de pizza, ou de linhas, né? Então, quando eu ponho aqui, ele vai te explicando, ele passa, tá vendo? Tem algumas coisas que são anúncios, que não me interessam, mas ele, tá vendo? Ele te dá um médio. Como que eu desenho um gráfico de barra com esse Matplotlib, que a gente vai ver isso hoje. Então, por exemplo, ele tem vários exemplos aqui, tem vídeos, né? Então, é por aí, gente. Foi assim que eu aprendi, é assim que vocês vão aprender, né? Então, quando eu botei aqui o Word Cloud, né, ele trouxe como criar uma nuvem Word Cloud, o tarará, e aí você vai vendo a documentação do Word Cloud, tá? Então, procurem sempre as documentações oficiais, como essa daqui, tá vendo? Então, eu tô falando aqui, olha, o Word Cloud for Python Documentation, e aqui ele vai te dando a documentação. Botou aqui do Luke Skywalker aqui do Star Wars, tá vendo? De como que ele faz essa nuvem de palavras, e por aí vai, você vai dando next. É ruim porque está em inglês, né? Mas provavelmente você pode encontrar também outras documentações em português, tá? Bom, o primeiro passo é você abrir o Jupyter Notebook, né? Então eu vou abrir um Jupyter Notebook aqui zerado, tá? Python, e vou instalar a biblioteca. Então, isso também a gente já viu nas 2 aulas anteriores, como é que eu instalo. Ele dá aqui o exemplo de como instalar, tá? Então, deixa eu ver aqui se ele fala de como instalar. API referência. Aqui ele te diz, aqui ele está falando só como é que funciona, né? Mas deve ter aqui, ó, como instalar, mesma coisa, install Word Cloud Python. Tá vendo? Ele já dá até aqui, a gente, ó, pip install Word Cloud. Ele não precisa nem entrar no site, ele já te explica como que faz, tá? Então, é esse comando. E como a gente está né, no notebook aqui, no Jupyter Notebook, eu sempre, se eu quiser usar esse comando pip, eu tenho que botar o exclamação antes, tá? Porque esse aqui ele está executando um comando no sistema operacional. Então, eu dei aqui, ele vai chegar, vai executar, vai tentar executar aqui, vai dizer, olha, já está instalado, tudo bem, porque eu já tenho instalado na minha máquina, mas esse é o processo de instalação, tá? Vamos voltar aqui na aula. E aí, gente, olha só. O primeiro passo é carregar o texto. Qual é o texto que eu tenho que processar? Qual é o texto que eu quero processar? Qual é o artigo do Deleuze e Guattari que fala de número de palavras? Eu vou passar para vocês. Então, o que ele faz aqui? O primeiro passo é justamente ler o arquivo. Isso a gente já viu lá na aula 2, né? Como é que eu leio um arquivo texto, né? No caso do Python, né? A gente já viu como é que abria CSV, como que abre o JSON, como abre o XML, né? E o texto é exatamente a mesma coisa, só que com um pequeno detalhe, né? Vamos fazer aqui para a gente fazer junto. Olha só, eu dou o open, né, o comando para abrir, eu digo onde está o meu arquivo, tá?
que é o meu arquivo, qual é o arquivo que eu tenho no meu disco, tá? E aqui ele tem o comando read, tá? Primeiro ele abre e depois ele lê o conteúdo, tá? E aqui ele tem um comando extra aqui novo, né? Que é o lower. O que é o lower? Né? Então vamos ver como é que funciona o lower. Vamos ver aqui, ó. Python lower. Ó. O que faz isso? Ó? Python string lower method, tá vendo? Ele vai converter, tá vendo? Uma palavra que está em maiúsculo, minúsculo, e vai transformar isso em minúsculo, tá? Vai transformar tudo em minúsculo. Então, se eu rodo isso daqui, por exemplo, né, ele vai chegar e transformar em Hello, my friends, tá? Então, isso é bem interessante para você também fazer. A gente pode fazer também aqui no próprio Jupyter Notebook. Então, enfim, gente, olha só o que ele fez aqui. Ele abriu o meu arquivo, leu o conteúdo e converteu tudo para minúsculo. Por que eu converti para minúsculo? Porque se eu deixo palavras em maiúsculo e palavras em minúsculos ou misturado, quando eu for agregar, quando eu for agrupar essas palavras para montar a minha nuvem, ele vai fazer o seguinte, olha, ele não faz diferença entre... se você não especifica para um programa que você quer só maiúsculo ou só minúsculo, e ele vai entender que são duas palavras diferentes. Então, Josir com J maiúsculo ou com J minúsculo, para eles são duas palavras diferentes, né? Então, se você quer que ele entenda que essas duas palavras são a mesma, você tem que botar eles todos em caixa alta ou em caixa baixa. Você que escolhe, você não poderia jogar isso para maiúsculo, ok? Bom, então esse comando aqui, ó, vamos primeiro executar só esse primeiro, só para vocês entenderem como é que é a lógica. Então, se eu rodo isso daqui, opa, reparem só, ele deu um erro, olha. Eu não achei esse arquivo zcultural.txt. Ele está dando a mensagem, tá vendo, gente? Ele não achou o arquivo no meu disco. Por quê? Ó, realmente esse arquivo não está aqui. Ah, mas eu tenho aqui um outro arquivo aqui, o design e emoção. Vamos trabalhar com esse, para a gente ver o que vai acontecer? Esse arquivo é uma dissertação, tá? Então, vamos trabalhar com ele, vamos fazer diferente do que a gente está fazendo, do que a gente importou no coisa. Vamos ver o que ele vai fazer. Legal, já leu. Bom, ele leu, mas não me deu nenhum retorno. Então, gente, ele não deu retorno porque eu não pedi para ele dar nenhum retorno. Se eu botar aqui, por exemplo, print texto, e aí se eu botar só texto, ele vai trazer uma quantidade de coisa aqui. Ah, vamos ver só os 10 primeiros caracteres, tá? Então, ele vai de 0 até 10, tá? Vamos ver o que ele vai me dar. Não me deu nada? Então, não tem nada. Vamos ver de 0 a 20. Vamos ver o que ele vai me fazer. Opa, começou a trazer alguma coisa. Por quê? Se a gente abrir esse texto aqui pelo editor de texto, tá? Vou abrir esse arquivo aqui junto com vocês. Se eu abrir esse texto aqui, design e emoção, e abrir ele com o editor de texto, vamos abrir com o editor de texto, só para a gente ver, ele vai demorar um pouquinho, porque o texto é grande. O que ele vai fazer? Ele está cheio de espaços em branco no início, tá? Então, reparem só, tá vendo? Ó, tem uns espaços aqui, tem vários espaços em branco, e aí só por isso começa. Então, quando eu peço que eu quero de 0 a 10, ou de 0 a 20, ele vai trazer esses espaços em branco aqui, ok? Então, se eu pedir agora já de 0 a 50, ele vai trazer a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tarará, tarará, tarará. Tá bom? Então, ele trouxe já o texto para mim. O texto está armazenado dentro dessa variável chamada texto, tá? E agora, gente, eu tenho uma outra, continuando a nossa funcionalidade, o que acontece? Se é uma nuvem de palavras, eu tenho que separar esse texto em palavras, tá? E eu quero também fazer uma outra coisa, eu quero remover esses espaços em branco. Esses espaços em branco não me servem, não vão me servir para nada, tá? Então, por isso é que eu utilizo aqui esse outro comando, deixa eu pegar aqui esse outro comando aqui, que é o find all, tá? Então, esse comando, gente, isso é assim,
Tem muita coisa que vocês vão usar, tá? Como é que eu posso dizer? Quase como uma receita de bolo, né? Então, por exemplo, essa especificação aqui, RE, Find All, como é que eu peguei isso daqui? Porque eu fiz uma consulta no Google, né? E fiz assim, olha, como que eu separo as palavras utilizando o Python? E aí ele me trouxe, ó, você utiliza a biblioteca RE e utiliza esse comando Find All com esse parâmetro, que ele vai me retornar o quê? Vamos ver o que ele vai retornar? Ele é o executor, e agora eu vou fazer uma coisa, ó, eu vou chegar aqui, qual é o tipo do meu retorno, que foi gravado nessa variável palavras? Ah, ele é uma lista, tá? Então, ou seja, ele já me retornou em formato de lista, tá? O meu texto. Então, vamos ver como é que é, se é uma lista, como é que eu referencio isso? Através do índice. Então, eu quero a primeira palavra, que é o índice 0, tá? Ó, universidade, que é exatamente... Cadê aqui o meu texto? Está aqui, é exatamente aqui, a primeira palavra. Reparem que ele desprezou todos esses espaços em branco, tá? Ó, inclusive, uma tese de doutorado, eu estava achando que era de mestrado, não, é de doutorado. Tá vendo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai separar, então, essas palavras soltas, tá? E se eu pegar, por exemplo, a palavra 1, ele já vai trazer aqui federal e por aí vai, tá, gente? Então, o que eu tenho aqui? O que meu programa já fez aqui? Ele leu o arquivo e já separou as minhas palavras, as palavras desse texto em formato de lista, tá? Então, vamos seguir aqui na nossa programação para a gente ver, tá? Eu explico aqui exatamente isso que eu contei, e agora eu vou fazer o seguinte, gente, olha, vamos contar aqui essas palavras. Vocês se lembram na segunda aula, aquela palavra que trabalhava com os municípios do Brasil, que ele trabalhava com esse counter? Então, a gente vai trabalhar exatamente agora com o counter. O que eu vou fazer? Eu vou dar um import, tá vendo? Sempre isso, olha, eu preciso de uma função que faça um contador. Eu uso da biblioteca Collections Import Counter. Aqui eu precisei do RE, tá vendo? Então, você sempre tem isso. Olha, você conta com a ajuda do Python, das bibliotecas externas do Python, para fazer as suas consultas. Então, vamos ver o que ele vai fazer. E olha só, gente, ele trouxe aqui, olha, tem 1679 Ds, tem 1320 e por aí vai, tá? Então, reparem só, tem algumas coisas aqui em inglês, olha só que interessante. Tá vendo? Então, reparem só, gente. Tem muito, ó, tem tem in, tá? Então, reparem só. Essas palavras, que esses conectores, não vão ser úteis para mim, né? O que eu preciso de retirar esses conectores, e como a gente já viu, esses conectores, e aqui um exemplo, tá vendo? Ó, eu trouxe esse exemplo para vocês entenderem por que eu preciso retirar isso. Se eu não retiro, ó, essas duas nuvens fazem parte do mesmo corpus, tá? Ou seja, é o mesmo texto, e eu rodei uma nuvem com stop words, que a gente chama de stop words, são essas palavras que são conectivos, né? E a mesma nuvem de palavras sem o stop words. Então, olha só, aqui, olha, tem aqui um tempo, tem aqui qualidade, mas todo vamos dizer assim, o conteúdo real do meu texto ficou apagado por conta das palavras, vamos dizer, a partir desses conectivos e dessas preposições. Quando eu retiro os stop words, olha, aparecem palavras que já vão te dar como é que fala? Um sentido para esse texto, tá? Então, olha, esse é um texto que tá falando de dinheiro, de qualidade de vida, né, de tempo, tem pode, tá? Relação, ou seja, você já consegue ter uma visualização do que é isso, tá? Do que se refere a esse texto, tá? Bom, e por aí a gente agora tem que fazer o seguinte, poxa, mas, Josier, como que eu retiro essas stop words, né? Como que eu faço para retirar as stop words? Então, você tem que saber quais elas são. Você tem que definir, tá? Então, uma forma que eu posso fazer é ir retirando uma por uma.
Ou uma forma mais inteligente que eu posso fazer é de ter uma lista de stop words. Então, um dos arquivos que estão lá no nosso repositório, que diz exatamente, é uma lista de palavras, de stop words em português, tá? Eu até procurei em espanhol, mas eu não consegui achar, gente. Então, se alguém conhecer alguma lista de stop words em espanhol, tá? Seria legal. Existem bibliotecas, tá, gente, que são já de processamento de linguagem natural, que elas têm stop words em todas as línguas. Mas eu não quis trazer esse conteúdo dessas bibliotecas para vocês aqui na aula, porque ia ser muita informação para vocês analisarem, tá? Eu já ia entrar uns outros conceitos que não seria legal didaticamente de mostrar para vocês nessas aulas aqui. Então, o ideal é que a gente pudesse usar essas bibliotecas prontas, mas para agora, a gente tem para efeito didático, eu estou trazendo algumas palavras-chave que são, que a gente vai ver na prática de como é que elas trabalham, tá? Então, esse arquivo de stop words, tá? Vamos ver aqui, ó, tá vendo? Ele já tem aqui, se eu abrir esse arquivo com o editor de texto, ó, reparem só, estão aqui as palavras-chave, os stop words, separados por vírgula, tá? Mas reparem só, você fala assim, Josine, então eu posso usar um CSV, um importador de CSV. Pode, você até pode, né, usar aquele importe para você trabalhar como CSV. Mas repare só, essa separação, ela não está, como é que eu vou dizer, uniforme. Vocês se lembram que o CSV, ele trabalha com um número de colunas fixo, e aqui o número de colunas não está fixo. Tá? Então, ó, tem um aqui que tem 2, tem um esse aqui. Então, se eu tentar ler isso utilizando o CSV, vai dar erro, porque ele está esperando que eu tenha um número fixo de colunas e aqui ele tem um número variável. Então, como que nós vamos ler isso? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz isso, tá? Esse aqui foi o que a gente fez. Vamos voltar aqui no nosso programa. Reparem só, gente. Isso tem um outro comando, tá? Que isso a gente já tinha visto até numa outra aula. Antes da gente rodar esse, vamos até rodar de uma outra forma aqui para vocês verem como funciona. Se eu tenho uma variável aqui, ó, por exemplo, vamos chamar de exceções, EXC, igual a ante, após, a, de, para, tá? Então, eu tenho aqui eu tenho uma string, isso aqui é uma string, tá? E tenho várias palavras separadas por vírgula. Como que eu consigo separar isso e transformar isso numa lista? Eu uso esse comando split, tá? O que faz o split? Ele vai me dar exatamente isso aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Exceção.split com a vírgula, tá? Quando eu rodar isso aqui, ó, ele vai me trazer, vai transformar o que antes era uma string e agora ele vai me transformar isso numa lista, tá? Então, eu consigo, a partir daí, trabalhar com os elementos dessa lista, tá? Então, se eu ponho A0, ele vai me retornar, exceção, né? Reparem só, gente, o erro é sempre o nosso amigo. Não vejam o erro como uma coisa ruim, vejam sempre o erro como uma coisa legal. Então, ele está falando aqui, ó, o name, a variável nome não foi definida. Claro, eu não defini uma variável, o nome da minha variável é XC. Se eu dou isso aqui, aí ele vai me trazer, não, XC não, aqui tem que ser uma outra variável, que a minha lista é XC. Agora sim, se eu pegar a lista XC, ele vai me retornar ante, tá? Que era a primeira palavra da minha lista que eu acabei de criar. Ok? Então, vamos lá, gente. Eu vou criar, então, uma lista chamada Stop Words, e eu vou pegar cada elemento, tá? Do meu arquivo exceções, vou ler ele, vou fazer igual eu fiz aqui em cima, tá, gente? Aqui, ó. Reparem só.
Eu fiz igual eu fiz aqui em cima. Ó. Eu leio e depois converto tudo para minúsculo. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ler, vou converter tudo para minúsculo e ainda vou separar tudo que for por vírgula. E vou fazer o que com esse resultado? Vou jogar todos isso daqui, o resultado dessa minha quebra aqui, no meu arquivo na minha lista chamada Stop Words, tá? Ele ainda vai fazer um outro comando aqui, gente. Olha só, reparem só. Se eu faço isso daqui, eu ponho um espaço aqui, um espaço aqui, um espaço aqui. Se eu rodo isso daqui e peço, de novo, o lista exceções 0, aqui, ó. Olha só que interessante. Se eu rodo isso daqui, reparem que ele tem um espaço aqui, né? Então, da mesma forma que eu falei para vocês que ele não separa o que é uma coisa com maiúscula e com minúscula, ele também reconhece que aqui o ante com espaço é uma coisa diferente do ante sem espaço. Então, se eu quiser retirar os espaços, tá, anteriores e posteriores de uma palavra, eu dou o strip. Aí o que ele vai fazer? Ele vai retirar os espaços anteriores e posteriores, que é o que me interessa. Porque quando eu for fazer a comparação aqui com a minha lista de palavras, tá? Aqui, com o D, você está vendo que quando ele fez essa função aqui, ele retirou já os espaços em branco. Se eu for comparar o que tem espaço com o que não tem espaço, ele não vai achar, ele não vai retirar, tá? Então, vamos lá, vamos fechar aqui e vamos continuar. Então, agora, quando eu rodei esse programa, ele já me jogou dentro dessa minha lista Stop Words todas as palavras que eu quero retirar do meu texto. Tá? Vamos seguir aqui no nosso texto. Tá? Eu expliquei para vocês o que é o strip, expliquei, ou seja, eu estou falando aqui, olha, eu tenho que eliminar, né, as palavras que estão no Stop Words dentro do meu texto, tá? Então, vamos ver aqui. Eu vou fazer, na verdade, duas coisas, tá? Eu vou... Reparem só, gente. Para cada palavra, reparem só que ele criou aqui, ó, um grupo, tá vendo? Uma variável chamada grupo, que tem o grupo com todas as palavras que tem no meu texto, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, gente, olha só. Para cada palavra na minha lista, ou seja, eu vou pegar aqui o grupo e vou transformar numa lista e vou perguntar, para cada palavra desse grupo, eu quero fazer um if. Se a palavra estiver no Stop Words, ou, tá? Então, olha aqui o conectivo ou se o tamanho da minha palavra, tá, for menor ou igual a 3, tá? O que ele vai fazer? Ele vai excluir, tá, essa palavra da minha lista. Tá? Então, reparem só, gente, o que é o palavra? É cada uma dessas palavras que estão aqui. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai, se a palavra tiver dentro do Stop Words, ou o tamanho da palavra for menor ou igual a 3, eu vou remover essa palavra do meu grupo. Então, se eu fizer agora isso, vamos ver o que ele vai me trazer. Ah, olha só, gente. Ele já trouxe, ele já removeu as palavras e eu já tenho aqui a minha lista de palavras. Reparem que eu pedi o most common 5. Por que 5? Porque eu quero as 5 primeiras palavras. Se eu colocar 10, ele vai trazer as 10 primeiras palavras. Ok? Então, beleza, gente. Qual é o próximo passo? Você já viu que a gente agora já tem na nossa variável aqui, na nossa variável grupo, a gente já tem todas as palavras que interessam para a gente montar a nuvem de palavras. Tá? Então, vamos voltar aqui na nossa aula. E agora a gente vai, o que eu chamei aqui do gran finale. Né? O que é o gran finale? O gran finale é você mostrar essa relação das palavras, né,
num formato de nuvem. E aí a gente vai utilizar esses comandos aqui, tá? Deixa eu ver se eu marquei tudo. Não, vou marcar tudo. Agora sim, copiei, vou vir aqui e vou jogar no meu Notepad, no meu Word, no meu Jupyter Notebook, tá? Então, olha só, gente, o primeiro comando, tá? O que quer dizer cada um desses comandos? Eu vou mostrar para vocês. Esse primeiro comando está dizendo o seguinte, olha, eu quero usar essa função matplotlib, tá? E eu quero que o resultado dela apareça na tela. Eu quero que apareça no meu Jupyter Notebook. Isso é um comando do Jupyter Notebook, tá? Depois eu vou dizer para ele o seguinte, olha, eu quero usar essa função pyplot dessa biblioteca matplotlib e eu vou chamar isso de PLT. Eu podia chamar isso, por exemplo, de plot. Eu podia chamar aqui de, sei lá, chuchu, né? Eu posso chamar do nome que eu quiser, mas eu quis chamar de plot porque é uma convenção que se usa, tá? Bom, e eu vou também precisar dar um import no meu Word Cloud, tá? Vamos ver o que ele vai fazer aqui. E aí, reparem só, gente, isso daqui é muito, muito importante também. Eu vou chamar minha função Word, minha biblioteca Word Cloud, tá? Aqui é from Word Cloud, import Word Cloud. Tá? Então, ele vai pegar na biblioteca, nessa biblioteca Word Cloud, e vai utilizar essa função Word Cloud, tá? Na verdade, isso aqui é uma classe, mas é uma função, vamos dizer assim, né? Então, olha só. O que ele vai me fazer aqui? Ele vai chamar, ele vai gravar nessa variável o quê? A formação de um Word Cloud com este tamanho, com essa altura, com um máximo de 60 palavras, tá? E com esse collocation false, que eu vou explicar para vocês depois o que é esse collocation false. E vou dizer que eu quero gerar a partir das frequências. Por que a partir das frequências? Porque eu já montei aqui a minha lista de frequências. Tá? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ele está fazendo, tá vendo? Enquanto está aqui esse asterisco aqui, é porque ele está calculando, tá, gente? Está dizendo aqui, o matplotlib is building the font cache. Parará, vai demorar um pouquinho, tudo bem. Tá montando, terminou, tá vendo? Saiu o asterisco aqui, é porque ele já terminou. Poxa, José, mas ele não trouxe nada. Claro, eu mandei ele imprimir alguma coisa. É a mesma coisa aqui, eu mandei aquele da print aqui em cima. Se eu não mando da print, ele não vai retornar nada. Então, eu tenho que agora dar o comando para que ele mostre o conteúdo, ok? Então, aqui que ele vai fazer isso. Então, aqui a nuvem já está montada, tá, gente? E agora eu vou justamente pedir para que ele crie uma figura, tá? Com essa densidade, com essa cor, tá? Com a cor da borda, o edge, tá? E vou pedir para ele mostrar isso, tá? Essa interpolação bilinear, geralmente se usa isso aqui, é um outro parâmetro para você poder desenhar, tá? E vou dizer que a minha plotagem não tem eixo, não tem um eixo, né? Então, você imagina um eixo é o que? Um gráfico, por exemplo, de barras, um gráfico de linhas, né? Onde você precisa ter o eixo Y e X. Nesse caso aqui, a gente não vai precisar. Opa, tá aqui, ó. Montou. Legal? Então, essa é uma tese de design urbano, parará, mas olha só, essas foram as palavras-chave que ele trouxe. Eu quis trazer, gente, um outro texto para vocês, não quis trazer o texto que a gente construiu aqui, porque senão ia dar mais ou menos a mesma coisa. Então, eu quis trazer um outro texto para vocês verem que, independente do texto, ele vai trazer esse mesmo conteúdo, tá? Depois você pode fazer uma amostra dessa aula também de hoje no Colab? Posso fazer aqui rapidinho, a gente faz um copy-paste, vocês vão ver que funciona da mesma forma. Bom, então tá vendo, gente? Ele já montou essa nuvem, tá? E com esse fundo preto, tá vendo? Com essas cores aqui, que é o padrão dele, tá? E ele já montou isso. E aí você pode fazer inúmeras brincadeiras a partir disso, tá? Que tipo de brincadeira que você pode fazer?
tá? Você pode mudar, tá vendo? O background, tá vendo? Para esse daqui. Vamos fazer essa experiência, mudar esse background para uma outra cor? Vamos lá. Posicionei aqui e agora eu vou fazer com outro background. Vou fazer esse mesmo gráfico, só que com outro background. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer exatamente isso. Eu vou montar uma outra nuvem de palavras, tá? E incluir esses parâmetros aqui. Ctrl V. Cadê? Isso aqui vai entrar aqui no minha nuvem. Tá? Então, agora, além desses parâmetros todos que eu dei, eu quero também que ele tenha um fundo, um background color salmão e um color map pastel. Tá? O que é o color map? É um mapa de cores. Ele quer trabalhar com esse mapa de cores. Tá? E logo depois eu vou botar aqui a mesma configuração que a gente fez aqui em cima, que é padrão, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai desenhar. Opa, olha só que bonitinho. Tá? Então, ele já trouxe com um padrão de cores diferente. Tá? E reparem só, gente. Olha só, o mobiliário ficou aqui embaixo. Da primeira vez, ficou embaixo. Aqui, ele já ficou aqui em cima. Por que ele faz isso? Porque ele faz esse desenho das palavras, a alocação das palavras, ele faz randomicamente. Cada hora ele vai fazer de uma forma diferente, tá? Então, por isso que é importante que você pegue depois esse resultado, uma vez que você tenha o resultado, você salve. Como é que eu faço, Josi, para salvar? Ué, igual você salva qualquer imagem no seu navegador. Clique da direita, salvar imagem como, tá? Então, manda salvar a imagem, ele vai ficar num diretório para depois você poder botar no seu trabalho, tá? Então, é isso, gente. Tem números, e aí, Josias, mas o que mais eu posso fazer na minha nuvem de palavras? Você pode fazer milhares de coisas. Olha quantos parâmetros que eu tenho aqui, tá? Que eu posso utilizar, tá? E eu vou mostrar, então, para vocês aqui, interessante. Tarará, esse aqui de humanidades. Deixa eu ver. Esse aqui eu não botei. Deixa eu ver se tem um outro aqui que é legal que eu tenha feito. Não, eu não trouxe ele para cá. O que você pode fazer? Vou mostrar aqui para vocês. Algumas possibilidades da nuvem de palavras. Tá? Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que a gente construiu de nuvem de palavras do próprio Larwood. Tá? Reparem só, eu dou o nome do pesquisador, o meu e-mail, tá? Vou botar um texto simples. Qual é o texto simples? Eu quero trabalhar com texto simples. Qual é o texto que eu vou trabalhar? Eu quero trabalhar exatamente com esse texto, tá? Que eu estava mostrando para vocês aqui. Então, aqui, curso 1, design e emoção, tá? Ele tem uma coisa interessante aqui, tá, gente? Eu posso colocar um PDF, tá? No nosso programa que eu estou trabalhando aqui, eu só estou abrindo texto. Se eu quisesse abrir um PDF, eu ia ter que utilizar uma outra biblioteca que que coleta o texto do PDF. No nosso caso, eu quis trabalhar com texto só para facilitar o entendimento de vocês, tá? Então, vamos entrar aqui, ó. Eu vou escolher esse mesmo texto e vou dar aqui o enviar. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai executar, gente, exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui. É exatamente a mesma coisa, só que no formato da web, mais bonitinho, tarará, tá? Reparem só, ele já reconheceu que a linguagem é em português, tá? Eu posso pegar e gerar um arquivo de frequências. O que é o arquivo de frequências? É exatamente isso que a gente fez aqui, que são as frequências de cada palavra. Você pode querer fazer uma análise quantitativa, você pode querer fazer um gráfico de barras com isso. Então, ele te dá esse retorno. Tá? E você pode fazer uma outra coisa.
eu vou escolher uma outra imagem, deixa eu ver se tem alguma imagem aqui, senão a gente baixa. Eu não trouxe, vamos ver se tem alguma imagem aqui. Também não. Vamos baixar uma imagem da internet. Talvez tenha aqui. Não, não tem. Não tem. Então vamos baixar uma imagem. Se eu não me engano, aqui, Word Cloud, background, image. Olha que interessante. Tem Word Cloud Background Images. Gente, olha só que interessante. Vamos ver que tem umas imagens interessantes que a gente pode trabalhar. Nenhuma dessas aqui é legal. Essa daqui... Não, nada de... essa daqui pode ser interessante. Vamos pegar essa imagem aqui, vamos ver o que acontece. Legal. Vamos salvar essa imagem no meu disco. Tá? Vou botar aqui Josir, Syst, curso 1, Bubble. Vamos lá. Vou salvar. Vou vir aqui no meu programa de número de palavras. Vou escolher essa imagem. Bubble aqui, tá? Eu posso botar a descrição, para mim não me interessa. Eu posso botar outras palavras aqui, ó. Eu não quero esse if, por exemplo, aqui, ó. Vou botar aqui, eu não quero if. E eu não quero, por exemplo, artigos. Ficou muito clarinho, tá vendo? Mas você já viu que ele fez esse desenho, tá? Então vamos pedir de novo para alterar o layout. Tá, tudo isso, gente, eu estou fazendo isso com Python, tá? Então, eu vou botar aqui, só que agora eu não quero as cores da imagem. Vamos enviar, vamos ver o que ele vai fazer. Não, bagunçou tudo. Vamos lá, alterar layout, porque ele perdeu a imagem. Hello, abrir, e eu não quero cores da imagem. O que ele vai fazer? Agora ele já trouxe, tá vendo? Ele trouxe nesse formato que você faz aqui, ou seja, tudo isso é Python, tá, gente? Então, ele só está nesse formato aqui da nossa ferramenta aqui de nuvem de palavras, mas o que ele está rodando aqui é Python. Então, se ele faz, você também consegue fazer, tá? Bom, vamos lá. Então, o que a Bruna perguntou, como é que eu posso fazer esse mesmo programa no Colab, né? Então, vamos lá. Ó. Google Colab. Vamos chamar o Google Colab. Demora um pouquinho. Eu quero fazer um novo notebook, tá? Ele vai me abrir um novo notebook, está carregando. O que eu vou fazer? Tá? Parem só, gente. Pip install Word Cloud, igual eu fiz na outra. Pip install play. Ele vai instalar. Vocês reparem, gente, que ele é um pouquinho mais lento do que o... já estava instalado, beleza, maravilha, tá? Bom, agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que adicionar o meu texto, tá? Porque esse texto aqui, o Z Cultural, o texto que eu tiver que trabalhar, ele tem que estar aqui na internet. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou clicar aqui no meu disco, vou fazer um upload do arquivo, desse meu arquivo aqui é o Design e Emoção, tá? Ele diz que depois que eu terminar o meu ambiente de execução, ele vai perder esse arquivo é só para eu poder trabalhar com ele agora. Vou criar mais um código, tá? Vamos lá. Voltar aqui para o nosso... Vai ser só agora copia e cola, gente, aqui, ó. Vou copiar para pegar o meu texto, design e emoção, vou jogar para cá, ele já carregou, maravilha.
Vou criar mais um para ver se está tudo certinho. Tá? Aqui, ó, import RE, vou gerar aqui a minha lista de palavras. Copiei, colei. Programador, gente, é um bicho muito preguiçoso. Ele não gosta muito de ficar escrevendo, não. Se ele puder copiar e colar, ele vai copiar e colar. Vamos lá. Mesma coisa, vou importar o collection, tá? Vou dar o play. Tá, eu já trouxe aqui, tá vendo? Um montão de coisa. Opa. Ah, tá, já porque ele trouxe tudo, né? Porque eu dei um cálculo. Ah, eu botei meus como. Eu tinha que botar só aqui 20, para trazer os 20 primeiros. Tá vendo? Agora ele já trouxe só os 20 primeiros. Tá? Vamos criar mais um código. Tudo copiando e colando, gente. Vamos criar agora... Opa, eu também não tenho esse arquivo de exceções aqui, então vamos importar ele também no meu notebook. Tá? Cadê o exceções? Está aqui, exceções, abrir, já trouxe aqui, tá vendo? Então vamos importar agora ele. Em Stock Words. Importei as Stock Words. Vamos criar mais um código. Vou retirar as Stop Words do meu grupo de palavras. Tá? Cadê você? Tá aqui. Legal, ó, tá vendo? Ele já trouxe aqui. Mas... ver se tem pergunta. Por enquanto não teve mais perguntas. Estou devendo o texto para Bruno do Deleuze e Guattari. Vamos lá. Vamos voltar para a nossa nuvem e, por último, a gente roda aqui a nossa nuvem de palavras. Eu acho que para o Colab a gente não precisa desse inline. Vamos ver agora se ele vai precisar ou não. E já vamos botar logo de vez o nosso comando final aqui, que é o de plotar. Vamos ver se vai funcionar. Tá aí, gente. Tá? Nossa nuvem de palavras aqui bonitinho. Feito pelo Colab. Tá? Vou até alterar isso aqui para nuvem. Para ficar... Opa. Para ficar armazenado aqui no meu programa. Então é isso, gente. Da mesma forma que a gente rodou lá no notebook, a gente consegue, no Jupyter Notebook, a gente consegue rodar aqui no Colab, tá bom? O que mais que eu queria mostrar para vocês, gente? A gente tem milhares de outras, né, ferramentas, né, de gráficos e até mesmo de nuvem de palavras, né, que a gente pode utilizar. Né? É uma infinidade enorme. Né? A gente tem muita coisa que a gente pode fazer. Né? E se você buscar na internet, você vai achar muita coisa interessante. Então, reparem só esse tipo de gráfico aqui que você consegue fazer no Python. Né? É muita coisa legal e já chega num nível que você já não consegue mais fazer determinadas coisas que você faz no Python que você não consegue fazer no Excel. Esse Plotly é muito legal também, porque você consegue desenhar não só esses gráficos, mas reparem só, vocês fazem o gráfico, ó, ele vai mostrando aqui um videozinho que você consegue fazer os filtros, né? Olha, eu só quero esse pedaço do gráfico, tá vendo? Aí ele vai mostrar só o pedaço. Tá vendo? Então, ele tem muitos recursos legais, tá? Você consegue fazer muita coisa e foi o que eu falei, tem coisas que você faz no Excel rapidamente também. Então, eu acho que mais rápido do que no Python. Mas, quando você começa a construir umas coisas mais elaboradas, tem coisas que o Excel já não consegue fazer, tá? Então, ou seja, tem milhares de opções que vocês podem ir praticando, né? E depende muito, foi por isso que eu coloquei lá logo no início da primeira aula, que era importante de vocês apresentarem, olha, eu gostaria de fazer isso no Python, eu gostaria de fazer aquilo, né?
Mas aí, por conta dessa, vamos dizer assim, esse mês de junho e julho, que foi muito corrido para todo mundo, né? Vocês não tiveram essa oportunidade de mandar esses interesses de pesquisa que vocês estão tendo. Então, eu acho que isso ficou assim, a aula não ficou tão rica como nas outras aulas que eu dei sobre o assunto, justamente porque faltou essa interatividade aí de vocês de trazerem questões, de trazerem dúvidas e do que vocês queriam, o que vocês pretendem fazer com Python, ou pretendiam fazer com Python, né? Então, assim, tem muita coisa, foi o que eu falei logo desde a primeira aula, tem muita coisa que a gente pode fazer com Python, né? E o processo de vocês estarem desenvolvendo isso, vamos dizer assim, o cerne, né? Eu procurei trazer para vocês o cerne, os fundamentos do Python para que vocês pudessem andar sozinhos depois da aula, né? E agora, fica por conta de vocês fazerem experiências, tirar dúvida, né? Experimentar com outras bibliotecas que vocês achem interessantes, né? E tirar dúvida comigo, se vocês tiverem dúvida, Josir, como é que eu faço isso? Isso aqui eu tentei fazer, né? Aproveitarem ainda mais essas 1, 2 semanas no fórum, não sei quanto tempo. Eu acho que o fórum fica até o o último módulo, né? Então aproveitem enquanto o fórum ainda está online também para tirar dúvidas, para trocar ideias com os colegas, né? E é isso, gente. Eu dei para vocês os fundamentos e agora é vocês caminhando sozinhos para tirar essas, para praticar, né? Foi o que eu falei também na primeira aula. Se vocês não praticarem bastante, se vocês não experimentarem a ferramenta, não aprende. É diferente de uma aula teórica ou então um texto que você vai lendo e você fica com aquilo registrado. Não, você não registra dessa forma. Você precisa praticar, praticar, experimentar muito. É como se fosse um exercício de matemática, né? Só explicar a teoria da matemática você não vai aprender. Só você fazendo exercício é que você aprende. O conceito é o mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido útil para vocês de alguma forma. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu estou aí aberto. A gente ainda tem mais um tempo aí. Se vocês tiverem de dúvida, pode mandar. Alguma dúvida? Ronald conseguiu andar, Leonor também conseguiu andar bastante. Eu vi lá os resultados. Frederico deu no início, ele chegou muito animado, depois ele deu uma sumidinha. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, gente. Se ficou alguma coisa não ficou clara e tudo, a hora é essa. Yo el ánimo lo conservo todavía, pero me falta práctica en estas últimas 2 semanas. Por suerte ya conseguí hacer la nube de palabras con propio TXT que tenía y funcionó todo perfecto, así que por que ahora... Bom. Que bom, Frederico. Então, a ideia é essa, gente. Também uma coisa boa, deem os feedbacks positivos. Olha, Josir, consegui fazer, correu tudo bem, eu não tenho dúvida porque a coisa andou bem, né? Isso também é importante a gente ouvir, a gente fica feliz quando você fala que conseguiu fazer, que deu tudo certo, né? Com os seus próprios textos, a gente fica feliz com esse resultado. Né? Mas é isso, eu sei que é muito corrido, que essa vida de vocês aí é muita coisa para fazer, vocês não ficam só fazendo isso, né? Então vocês têm muitas outras atividades, né? A Bruna mesmo falou que estava uma complicação, final de semestre, né? Então a gente entende tudo isso, e a gente ainda vai ter mais um tempinho aí para vocês praticarem e tirarem dúvida. Ricardo, você quer falar mais alguma coisa? Tem que postar, está sem som. Olha som. Só tenho a agradecer a quem participou, né, e esteve aqui com a gente esse tempo, essas 4 unidades. Eu sinto muito que eu não pude acompanhar muito todos ao longo das unidades, mas, de fato, o Python é a especialidade do Josir, não é a minha. E acho que hoje a gente terminou bem. Só um momento, gente. Crianças, né? Tem que abaixar a TV. Mas eu acho que foi bacana a gente terminar com a coisa da nuvem de palavras, que inclusive foi uma ferramenta, uma das primeiras ferramentas que a gente trabalhou lá no Laroude, com a ajuda do Josir. E é isso, pessoal. Eu acho que
a partir dessa primeira experiência nossa, nesta diplomatura, e da experiência que vocês estão tendo também nela, certamente a gente vai desenvolver cada vez mais elementos e atividades que possam ajudar vocês e também, num certo sentido, entendo e sei que muitos tiveram limitações, mas essas limitações são esperadas. O importante é a gente continuar nos fóruns, manter algum contato no sentido de poder tirar dúvidas, fazer trocas, né? Então, é isso, pessoal. Maravilha. Diga, Bruno. Eu quero agradecer também a Josi e ao Ricardo. Tudo foi muito claro, viu? Fiquem tranquilos, tudo foi muito claro. Eu acredito que o que eu vou falar aqui é comum a todos. Realmente é a questão da prática, né? E como é algo muito técnico, não, como você falou, não é só a teoria, está muito claro o que está escrito. Mas aí, se a gente não praticar e vem aqueles errinhos, né, que você falou, aí já desanima um pouco, a gente já está fazendo tudo errado. Mas, assim, eu acredito que com o Ronald está falando que eu concordo. A gente vai conseguir, sim. E as dúvidas a gente vai tirar mesmo, viu, com vocês. Eu tinha feito uma pergunta aqui no chat, que eu tenho agora que eu vi. Saber como a gente pode, por exemplo, usar a nuvem de palavras para recuperar informação, por exemplo, no site, não de um texto que a gente já transformou em TXT, mas algo assim, eu vou colocar aqui informações no sentido de recuperar a informação. Então, Bruna, é exatamente esse teste que você usa a aula 3, né, o conteúdo da aula 3, que faz a aula 3? A aula 3 justamente vai no site, coleta o dado, e aí você grava no arquivo texto. Né? Então, e aí você já tem o seu dado aqui no seu disco também. Tá? Então, essa que é a ideia. Você vai no site, pela aula 3, você usa aquela biblioteca requests para buscar o conteúdo do site, você vai trabalhar com aquele texto, né? Então, ele tem aquela função .text, que ele traz só o texto do site que você está trabalhando, né? E aí, uma vez que você já tem esse texto na memória do seu notebook, ou se você manda salvar esse texto no arquivo texto, você segue o processo que a gente viu hoje, né? Então, você vai sempre fazendo em etapas, né? Você primeiro captura os dados, joga para o seu disco. Aí depois faz o seu processo natural de capturar o texto, desse texto capturado, gerar a nuvem. Tá? Então, foi isso. Se você juntar a aula 3 com a 4, você atinge esse objetivo. Tá? Deixa eu ver aqui, o Ronaldo também fez uma pergunta aqui. Só um instantinho, gente. No uso do counter, como faço para contar por linha e não por termo, por palavra? Sim, você consegue fazer isso, né? Teria que fazer aqui um exemplo para mostrar para você, mas assim, dá para... eu vou mandar isso para você, Ronald, eu vou mandar um exemplo do counter para você contar por linha, mas é bem parecido com o que a gente já fez, mas eu mando um exemplo para você ver funcionando. Tá? Quem mais queria falar? Mais alguém? Graziela? Frederico, Leonor? Não? Legal, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado e vamos tirando as dúvidas por aí. Isso mesmo, Graciela. Muito bem, pessoal. Então, foi um prazer e nos vemos. Igualmente. Um abraço a todos, gente. Boa sorte e saúde.